E aí, galera, bora lá? Vamos lá para mais uma aula, né? Hoje é feriado, né? Sexta-feira, sexta-feira da Paixão, né? Segundo aí o calendário, Sexta-feira Santa, né? Seria a morte de Jesus. Então, por conta desse feriado extremamente prolongado aqui no Brasil, então a gente tem aí essa dificuldade de fazer a aula online e com a galera toda, tá bom? Mas amém por isso, Deus da mesma maneira vai nos ensinar nessa aula, como já tem ensinado em todas as outras, e aí eu vou dar continuidade, já que eu tô aqui disponível para aula e para fazer a aula acontecer, a gente vai então fazer aqui de forma offline, tá? E aí vai estar aí disponível para vocês no canal, para vocês assistirem e a gente dá continuidade na próxima semana de forma online, tá bom? Ali, como a gente tem feito todas as sextas-feiras, tá bom? Vamos orar e entregar esse momento para o Senhor para a gente já começar a aula. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento onde nós vamos continuar aprendendo com o nosso irmão Paulo, onde ele tem deixado, Senhor, tanta riqueza para nós nessas cartas. Sou muito grata, Deus, por aquilo que o Senhor está nos ensinando aqui na carta de Paulo, naquilo que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração, tem nos ensinado aqui. E eu quero, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, dos meus irmãos que vão assistir essa aula, que eles possam compreender e entender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa carta. Amém, Jesus? Glória a Deus. Gente, semana passada, então, a gente terminou o capítulo 1, né, de Colossenses, nós estamos dentro da carta aos Colossenses, e a gente falou um pouquinho sobre essa questão da visão que Paulo tem sobre quem é Cristo, sobre essa imagem do Deus invisível. Nós falamos bastante dentro desse capítulo 1. Hoje a gente começa então com o capítulo 2. Vamos ler o capítulo 2 inteiro e aí a gente vai poder esmiuçar um pouquinho mais sobre aquilo que Paulo está ensinando a gente aqui. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é a cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombra do que havia de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos
os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refriar os impulsos da carne. Então vamos lá, gente? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Paulo, então, continua, né, se alegrando com a igreja em Colossos, com as pessoas que estão, inclusive, ali próximos, né? Ele cita Laodiceia, uma das igrejas ali, das 7 igrejas do Apocalipse. Ele cita essa igreja que está também com alguns irmãos ali recebendo essas cartas e estando em comunhão uns com os outros, e ele está feliz com isso. Então ele começa o capítulo 2 justamente dizendo, continuando, né? Como é uma carta só, ele está continuando ali. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Então, tanto a igreja de Colossos, como eu falei semana passada, quanto a igreja, talvez, de Laodiceia e outras igrejas ali naquela redondeza, foram, então, edificadas por outros discípulos, por outros irmãos já. No caso de Colossos, ele cita Epáfras, né? Que é alguém que está lutando ali, que está realmente perseverando em cuidar da igreja em Colossos. Mas Paulo mesmo, pessoalmente, não tinha ido ainda ter esse encontro pessoal com os irmãos, porque ele já tinha sido preso e estava em cadeias, né? Então, Paulo teve muito pouco tempo de realmente campo missionário, de estar realmente, efetivamente, pregando o evangelho nas cidades por onde ele passava. Ainda que tenham sido muitas, a gente sabe disso nas 3 viagens missionárias que ele tem, mas foi muito pouco tempo. Paulo foi preso rapidamente, né? Não teve muitos anos de pregação. Então agora Paulo, mesmo em cadeias, ele continua ensinando, advertindo, trazendo, né, novas edificações para a igreja, novas palavras, né? Trazendo direção para essa igreja que está nascendo. A igreja no primeiro século, gente, é uma igreja que está ainda bebê, ela está gatinhando. Paulo tinha que muitas vezes trazer muitas advertências para essa igreja, justamente porque eles estavam ainda errando muito por falta de conhecimento, por falta de discipulado, por falta de compreensão das escrituras. Você imagine que se para um rabino como Paulo, ele cita que todo o conhecimento que ele tem do Velho Testamento, das tradições, das leis e de tudo mais que ele tinha ali como fariseu, ele faz disso, né, esterco, né? Ele fala que tudo isso praticamente poderia ser jogado fora. Por quê? Porque o conhecimento de Cristo traz muito mais consciência e responsabilidade sobre o reino de Deus do que simplesmente ser um fariseu, do que simplesmente ser um judeu ortodoxo. Então é sobre isso que Paulo está dizendo. Ele diz que ele está lutando por esses irmãos em oração, em jejum, em cartas que ele vai escrevendo, tentando justamente edificar o corpo de Cristo da melhor forma possível, com o maior número, né, de ensinos que ele pudesse escrever através de cartas para que chegasse até esses irmãos. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Gente, Paulo enfatiza muito nessa carta aos Colossenses essa questão de mistérios que estavam ocultos, que estavam escondidos outrora. E o outrora dele é antes de Cristo se manifestar, antes de Jesus vir em carne, né, do Deus se encarnar através de Cristo Jesus e manifestar então toda a sombra
que nós temos no Antigo Testamento. Quem está comigo há mais tempo aí sabe dessas coisas que a gente já tem estudado, dessas coisas que a gente tem falado. E na verdade, o maior desejo de Paulo e o maior desejo de Deus para as nossas vidas é que a gente compreenda o Antigo Testamento na sua plenitude, naquilo que Deus estava querendo mostrar, mas que a gente entenda que aquilo era só a sombra, eram maneiras de Deus atuar na humanidade, trazendo luz sobre aquilo que ele faria no futuro, através do seu próprio Filho, através de Jesus Cristo. Então, o próprio Paulo está dizendo agora, todos esses mistérios, toda a riqueza do conhecimento de Cristo, do conhecimento de Deus, ele está disponível. E é por isso que a gente luta para que a igreja cresça, para que a igreja seja edificada, para que a igreja saia, seja livre, seja liberta. Lembra quando ele fala sobre nós sermos transportados, né, lá em Colossenses 1:13, nós sermos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então a gente precisa sair desse lugar de escravidão, sair deste lugar de tradição, sair deste lugar de regras humanas e passar a estar debaixo do reino de Deus, da plenitude desse conhecimento de Cristo, de quem é esse Filho de Deus, que me faz então, olhando para ele, compreender quem eu sou em Deus e como devo me portar como filho de Deus. Jesus é a plenitude de ser filho de Deus, de nos fazer compreender o que é ser filhos. Então, a partir de Cristo nós conseguimos. Então ele fala que esses mistérios, toda essa riqueza do conhecimento de quem é Cristo está disponível, porque o Espírito de Deus, ele está sobre nós. Ele é quem nos traz, né, o conhecimento, a revelação de Cristo nas nossas vidas. E por isso, nós então somos livres, as cadeias são quebradas, nós temos liberdade em Cristo Jesus. Ele diz no versículo 3, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele quem, gente? Em Cristo. Esse versículo 3 para mim, ele me remete automaticamente, gente, automaticamente para o livro de Provérbios. E aí eu queria que você abrisse comigo Provérbios, acho que capítulo 1, 2, né? Tá ali bem no começo. Salomão, extremamente inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai trazer algumas frases, né? Alguns versículos aqui dentro do livro de Provérbios, e que nos remete exatamente ao que Paulo está dizendo, porque Salomão ainda está falando realmente através de mistérios, através de enigmas, através de tipologias, através de um paralelo, né? Mas Paulo está dizendo que tudo isso agora está revelado para nós. Vai lá para Provérbios capítulo 1, versículo, o primeiro que a gente pode ver, deixa eu pegar aqui. Capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, 1:7 de Provérbios diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, temer a Deus é o princípio de começar a adquirir conhecimento. Aí, vai lá para capítulo 1, versículo 20. Ele diz assim, ó, o mesmo capítulo 1, Provérbios 1, versículo 20. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Então, Salomão vai descrevendo aqui para nós uma sabedoria e um conhecimento que nós vamos poder adquirir se nós dermos ouvidos à voz da sabedoria que está clamando, a voz da sabedoria que está gritando nas praças barulhentas. Então, a palavra é essa voz de Deus, né? Esse logos
essa voz profética de Deus tentando falar conosco, nos dando então conhecimento e discernimento e sabedoria e conhecimento, mas nós precisamos querer. E se a palavra é o verbo de Deus, né? É esse verbo que João 1:1 vai falar. Então nós entendemos que quem é a palavra? É Jesus. Quem é então essa sabedoria que está clamando? Jesus. Jesus está dizendo que ele é aquele que deseja nos ensinar todo o conhecimento e toda a sabedoria. Por isso que Paulo cita isso. Eu tenho certeza que Paulo lembrou de muitos provérbios que o rei Salomão deixou. Que ele diz no versículo 3, volta lá, gente, Colossenses 2:3. Nele quem? Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então você quer ter muita riqueza, como ele diz aqui no versículo 2, né? Toda a riqueza do pleno conhecimento, do pleno entendimento. Nós precisamos buscar essa sabedoria que é Jesus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Versículo 4. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Gente, o que Paulo está tentando alertar os irmãos em Colossos é o que muitos, hoje mesmo no século 21, também têm tentado nos alertar sobre falsos mestres, sobre falsos profetas, sobre falsos líderes, né? O que a gente percebe é justamente um evangelho sendo banalizado, um evangelho sendo vendido a troco de qualquer coisa, né? O bem-estar, ele vai falar um pouquinho mais pra frente, não vou dar nem spoiler aqui pra vocês, porque a gente vai estar lendo aqui no que a gente acabou de ler no capítulo 2. Então Paulo tá dizendo, eu não quero que vocês sejam enganados, que vocês estejam atentos, que a sabedoria que vem do próprio Senhor Jesus, que esses conhecimentos, né, esse entendimento de Deus através da palavra seja o nosso norte, gente. Que a gente pare de dar ouvidos a vozes que muitas vezes não tem a ver com o evangelho, tem a ver com doutrina humana. Paulo vai falar sobre isso. Versículo 4 de novo. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Então, quando a pessoa está ali ensinando algumas doutrinas humanas, elas até parecem convincentes, elas até parecem realmente sensatas, mas quando você vai olhar, trata-se mais uma vez de outras cadeias que vão nos prender na religiosidade, que vão nos prender em sistemas que não tem a ver com Cristo, com a liberdade que Cristo nos traz. Versículo 5. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Desde o início da carta, Paulo está feliz, né? Está escrevendo uma carta extremamente alegre, extremamente feliz para a igreja de Colossos, porque os irmãos estão realmente alicerçados, firmes. Epáfras está fazendo um bom trabalho com a igreja ali em Colossos e provavelmente até em Laodiceia. Por quê? Porque eles estão alicerçados naquilo que tem sido ensinado para eles. E por isso a preocupação de Paulo, de que eles não se desviassem desse bom caminho, que eles não se desviassem da palavra de Cristo, que eles não se desviassem da fé do qual eles tinham recebido do Senhor Jesus quando eles se converteram. Versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, e transbordando de gratidão. Então Paulo está dizendo assim, já foi pregado Jesus para vocês? Amém. Então sejam agora enraizados nele, sejam firmados nele, ele diz, né? Edificados. Então quem é o nosso fundamento, gente? Cristo crucificado, né? Ressurreto. Ele é o nosso fundamento, ele é a pedra angular. Ele é essa estrutura onde nós devemos estar totalmente arraigados, totalmente alicerçados, enraizados, edificados. Cristo é a base da igreja, mas ele também é a cabeça da igreja. Então, o fundamento é Cristo e a cabeça é Cristo. Nós somos esse corpo que está se movendo através da cabeça, que se move através da cabeça que é Cristo. Cristo comanda todo o corpo de Cristo, que é a igreja.
Versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Tá vendo como o fundamento passa a ser em tradições humanas? Então, o que as tradições são? Tradições são aqueles costumes que são passados de pai para filho, ou muitas vezes tem a ver, inclusive, com os costumes regionais. Então, uma tradição que é seguida, por exemplo, em Israel, é uma tradição talvez que eu nem conheço aqui no Brasil e que não tem nada a ver com a minha cultura. E Cristo, ele não está, o evangelho, a vida em Deus não está baseada em tradições humanas, em culturas, em ensinos humanos de homens que falam, não faça isso, não faça aquilo, não tem, o certo é fazer assim, não, o certo é fazer assado. E as pessoas vão criando, né, de acordo com a sua época, de acordo com os seus costumes, de acordo com a sua região, de acordo com a sua religião, eles vão fazendo tradições humanas, a palavra está dizendo. Paulo está citando isso como tradições humanas. E a gente vai entender um pouquinho por que ele está falando isso aqui. Ele está falando do sistema religioso, literalmente do sistema religioso, porque ele vai citar fariseus e saduceus. Prestem atenção no que Paulo está dizendo, que a gente vai entender por que ele está falando de não seguir filosofias vãs, então pensamentos, né, formas de se viver, o farisaísmo. E os religiosos da época, né, eles estavam muito pautados na mente grega, né, eles tinham acabado de vir, não muito tempo antes, da filosofia grega, de Platão e de tantos outros, né, eu não sou muito ligada à filosofia por falta de tempo de estudo, tá? Mas a gente precisa conhecer um pouco disso tudo, por quê? Porque muito da religião daquela época, muito da cultura daquela época tem a ver justamente com esse mundo grego que tinha acabado de sair do poder, né, através dos gregos e passado para o Império Romano, mas que ainda estava muito misturado. Então o Império Romano permanece com muitas culturas e tradições do Império Grego, né, que é anterior a eles. Então muito daquela população, daquela cultura, daquela época, daquele momento da história está atrelado não somente às culturas do Império Romano, mas muito mais, inclusive, às culturas e religiões gregas, ok? Aos deuses gregos, aos pensamentos filosóficos, né, dos grandes filósofos gregos, que a gente sabe que a filosofia vem dessa época. E aí tudo estava muito misturado e Paulo está dizendo muito cuidado, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas. Então eles constroem uma religião em cima justamente dessas tradições, dessas filosofias, e Cristo não está baseado em filosofias, muito menos em tradições humanas. Cristo é anterior a todas essas coisas, né? A palavra de Deus é de eternidade a eternidade, né? Os mandamentos do Senhor são perfeitos para qualquer momento da história. Não existe uma tradição humana que seja mais forte do que os princípios de Deus, do que a palavra de Deus. Ela é totalmente atemporal, né? O que é atemporal? É algo que não tem uma época para ser seguida e depois passa, como muitas outras filosofias, como muitas outras tradições humanas. A palavra de Deus, ela não passa, ela não se perde, ela não perde o seu efeito. Pelo contrário, cada vez mais a palavra de Deus faz sentido para a igreja de Cristo, para o nosso tempo, para aquilo que Deus está fazendo na nossa época, no nosso tempo aqui. Então, assim como Paulo está advertindo a igreja de Colossos, isso tem a ver conosco hoje, gente. Isso tem a ver com a nossa realidade. Nós precisamos olhar para esses conselhos dessas cartas, para esses ensinos de Paulo e trazer para o nosso dia, porque muitos de nós nascemos de novo, aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida e não passa muito tempo, a gente está justamente
dando ouvidos a filosofias, a coachings, a maneiras de se evangelizar, a costumes, a época, né, ao sistema, à religião do momento, aos tipos, né, de igrejas, os tipos de lideranças e tantas outras coisas que geralmente são baseadas em tradições humanas, né? O homem não, a tradição da minha igreja é X, não, a tradição dos meus antepassados é Y, não, Cristo não tem tradição, Cristo tem o evangelho, Cristo tem a palavra, que é de geração a geração, de eternidade a eternidade. A palavra de Deus, ela não muda de acordo com gerações, de acordo com tradições, de acordo com religiões, ok? A palavra de Deus continua a mesma. Então, Paulo está advertindo a igreja de Colossos, mas também está nos advertindo com o mesmo cuidado, com a mesma advertência, com as mesmas questões. Me parece que as cartas de Paulo, elas estão tão próximas aos nossos dias, por quê? Porque os erros doutrinários continuam os mesmos, a maneira de se lidar com a igreja tentando escravizar os cristãos é a mesma. Por quê? Porque esses homens, esses falsos profetas, esses falsos mestres, esses falsos líderes que tentam de alguma maneira arrebatar o evangelho, né, tentam arrebanhar essas ovelhas de Cristo para o seu próprio rebanho, tem a ver com ganância, gente, com ganância humana, com lobos, né, na pele de cordeiros, querendo justamente acabar com a igreja, acabar com o corpo de Cristo. A estratégia continua a mesma, gente, para acabar com a igreja de Cristo na terra, ok? Os religiosos continuam tentando escravizar o povo debaixo de um entendimento totalmente humano, humanista, né, que eles falam hoje em dia, que tiram Cristo do centro da situação, que nos deixam, ao invés de livres, nos deixam totalmente escravizados de sistemas, de doutrinas humanas, do pode, não pode. Paulo vai falar sobre isso, não vou nem falar aqui porque a gente vai ler. 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Lembra que nós falamos semana passada? Se você não assistiu essa aula, se você não participou da aula, volta lá para você ver a aula da semana passada, porque a gente falou sobre essa questão de nós sermos o corpo de Cristo, de o Espírito de Deus habitar dentro de nós, porque nós somos corpo de Cristo. Olha o entendimento que o Espírito Santo tem trazido para nós e que Paulo está dizendo aqui: em Cristo habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo era 100% homem e 100% Deus. O Espírito de Deus estava plenamente na vida de Jesus, ele caminhava, ele andava, tudo que Jesus fazia tinha a direção do Pai, tinha o conselho do Pai, tinha a direção do Espírito na vida dele. E a igreja, nós, todos nós, precisamos estar caminhando nessa mesma direção, alicerçados, unânimes, unidos em amor. Por isso que Paulo vai falar tantas vezes sobre essa unidade do corpo de Cristo, sobre essa maneira de viver debaixo de unidade. Por isso que ele vai falar tanto sobre amor, sobre unidade, sobre o corpo de Cristo estar muito bem alicerçado nessa palavra, né? Para nós não sermos enganados, ludibriados, né? Por qualquer vento de doutrina, ele fala, inclusive. Versículo 11, nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Ele fala sobre essa questão, gente, de que quando nós nascemos de novo, a aliança que nós temos com o Senhor não é uma aliança na carne como Israel tinha, através da circuncisão, né? Israel tinha uma aliança com Deus através da circuncisão, através das leis, através de todos esses regimentos que o próprio Senhor tinha dado para eles. Mas hoje, a partir de Cristo, essa circuncisão passa a ser no nosso coração. Nós somos, então, aliançados com o Senhor no despojar da nossa carne. Então, nós morremos junto com Cristo na cruz. Nós dizemos: Senhor, nós mortificamos a nossa carne todos os dias. Por quê? Porque nós não somos de nós mesmos. Nós morremos com Cristo
quando aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador, a palavra diz que nós morremos com Cristo. Nós somos crucificados com Cristo. O que é isso, gente? É morrer. É não ter mais a sua vida por sua, né? Na verdade, existe agora um Senhor sobre a tua vida. Jesus é nosso Senhor e Salvador. Então, a primeira coisa que Cristo é sobre nós é Senhor. Ele é dono da nossa vida, Ele é Senhor sobre nós. E nós precisamos ter essa convicção. Então, nós não somos donos de nós mesmos. Nós possuímos um Senhor sobre nós. Nós temos um Senhor sobre a nossa vida. E esse Senhor é quem domina sobre nós. É Ele quem nos leva a caminhar de acordo com a cabeça que é Cristo. O próprio Senhor Jesus, ele diz, pode ficar tranquilo porque eu sou a cabeça do corpo. Eu sou aquele que guia o corpo, que guia as atitudes do corpo, que guia o proceder do corpo. Então, se vocês estão escondidos em mim, é o que Paulo vai falar agora, né? Nós não somos o corpo de Cristo. Então, nós fomos mortos com Jesus na cruz, mas ressuscitados com eles no batismo, Paulo vai dizer. Quando nós, então, fizemos a nossa confissão pública do batismo, houve ali uma cerimônia, uma atitude espiritual celebrada fisicamente e espiritualmente. Porque no ato do batismo nós estamos dizendo a nossa carne, o nosso eu foi mortificado ali. E quando nós então levantamos da água, nasce um novo cristão guiado à imagem e semelhança de Deus, guiado pelo Espírito de Deus. Então nós somos esses que mortificamos a nossa carne todos os dias. Gente, entender a mortificação da nossa carne todos os dias é algo que somente nós conseguimos através do Espírito de Deus. Quando nós vamos meditando na palavra, vamos percebendo que nós não temos mais a nossa vontade. Paulo diz isso muitas vezes. Você não é dono de você mesmo. Você não faz mais aquilo que te agrada. Você precisa mortificar a tua carne. Você precisa viver a vida de Cristo. Você precisa ter unidade com os teus irmãos. Você precisa... Por quê, gente? Porque Cristo não fez o que Ele queria. Ele fez aquilo que era necessário ser feito para a nossa redenção, para a nossa salvação. Então, por isso que nós também devemos fazer uns pelos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, a nossa salvação, ela tem a responsabilidade de salvar outros. A nossa salvação tem a responsabilidade de alcançar outros. A nossa salvação tem a responsabilidade de, sim, sermos a imagem e semelhança de Cristo andando nessa terra, para que as pessoas vejam a Jesus, para que as pessoas vejam o Senhor, para que as pessoas glorifiquem a Deus, Paulo vai dizer muitas vezes. Então ele está dizendo aqui no versículo 11 e 12, né? Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, da mesma maneira que nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós precisamos crer também na ressurreição, de que nós vamos então ressuscitar com Cristo para a eternidade. Lembra do evangelho completo? Muitas vezes nós paramos o evangelho na cruz de Cristo, né? Hoje nós estamos justamente numa sexta-feira que remete, né, à crucificação de Jesus, a sexta-feira da paixão que eles falam, e nós precisamos refletir sobre isso. Nós não podemos parar na sexta-feira, mas nós precisamos continuar com o que o evangelho traz, que é a ressurreição no terceiro dia e muito mais ainda a esperança da vida eterna, que é a ressurreição dos mortos naquele dia, na volta de Jesus. Então o evangelho não para na cruz, na morte de Jesus. O evangelho ele avança para a eternidade. Então todo cristão precisa ter essa expectativa, essa esperança. E é por isso que nós então mortificamos a nossa carne. É por isso que nós não vivemos para nós mesmos. É por isso que nós entendemos o que Paulo vai nos ensinando nas suas cartas, assim como ele estava ensinando para os irmãos em Colossos, ok? É dessas coisas que o evangelho vai falando, são esses ensinos que as cartas vão nos dando e nós precisamos entender o que Paulo está dizendo e viver aquilo que ele está pedindo para nós como igreja. Versículo 13.
Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Gente, tanto o versículo 13 do capítulo 1, quanto esse capítulo 2, versículo 13, 14 e 15, fala de uma tão grande salvação que Cristo fez por nós, que não há medida de amor e de compaixão e de redenção, né? Hoje a gente estava lendo na leitura bíblica anual o livro de Ruth. Então, você quer entender sobre redenção, você precisa ler o livro de Ruth. Você quer entender sobre redenção, é entender esse texto aqui de Colossenses 2, 13 ao 15. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, Paulo está nos dizendo que ele, quando nós estávamos ainda mortos, quando nós ainda não tínhamos condições de ser santos, quando nós estávamos mergulhados no nosso pecado, na desobediência, quando nós éramos inimigos de Deus por causa das nossas práticas de pecado, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Deus pagou a nossa dívida através do seu Filho Jesus. Ele matou, ele mesmo crucificou Jesus naquela cruz. Jesus foi obediente ao Pai, redimindo, trazendo a redenção para toda a humanidade caída, debaixo dos seus delitos, debaixo dos seus pecados, debaixo da desobediência. Cristo não olhou para mim e para você e disse assim: ah, não, ele é bonzinho, ele já é legalzinho, ele já tá largando lá o pecado, ó, por esses aí eu vou morrer. Não, nós éramos extremamente pecadores. Todos nós, toda a humanidade estava debaixo do pecado, da desobediência. Gente, quem é que gosta de morrer por alguém que é desobediente? Quem é que gosta de morrer por alguém que é cruel, que é mau na sua essência? Só o nosso Deus para provar esse tão grande amor através do seu Filho Jesus. Só. Não existe outro amor maior. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira, ela é inexplicável. Por quê? Porque Deus, desde a queda, ele já sabia que ele ia precisar sacrificar o seu filho unigênito. Nós falamos sobre isso semana passada, eu queria que você prestasse atenção nesses detalhes. Jesus era o único filho obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Ele tomou sobre si todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, toda a nossa maldade, toda a nossa enfermidade, todas as nossas dores, tudo que era contrário a Deus, Jesus levou sobre si naquela cruz. Mas no momento em que nós ainda éramos pecadores. Ele não pediu para que nós nos tornássemos santos para depois nos salvar. Essa é a grande questão da salvação. Nós não temos mérito na salvação. Nós fomos salvos de graça e pela graça. Jesus nos alcançou ainda debaixo de pecado, ainda debaixo dessa morte espiritual que a palavra está dizendo aqui, né? Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Cada escrito de dívida, cada promissória, né? Alguns pregam dessa forma para a gente entender. Cada promissória que estava na mão do diabo dizia assim: ele pecou tal dia, ele pecou tal dia, ele pecou tal dia, ele desobedeceu tal dia. E estava tudo na mão do diabo. O diabo tinha poder sobre a nossa vida como escravos dele. Nós éramos escravos. Nós não tínhamos direito algum de liberdade. Nós não podíamos salvar a nós mesmos. Nós não tínhamos dinheiro
para pagar a nossa dívida, porque para nós pagarmos a nossa dívida, nós tínhamos que morrer. E nós não queríamos morrer. Nós não queríamos ser mortos espiritualmente. Nós não queríamos ter uma eternidade longe de Deus. Por isso que o Pai diz: eu sei que eles não querem isso para eles. Eles não têm condições de pagar a dívida. Então Deus decide pagar através do seu próprio Filho. Esse finalzinho do versículo 5 é maravilhoso, do versículo 15, né? E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Gente, no reino espiritual, há um espetáculo tão grande no momento da crucificação de Cristo. Satanás acredita naquele momento que ele está vencendo. Ele acredita que ele está triunfando, mas Cristo, através daquele sacrifício, ele demonstra para o reino espiritual, para Satanás e todos os seus demônios e todos os seus anjos caídos, de que ele é o vencedor. Ainda que Satanás achava, né, que ele tinha vencido porque ele tinha matado o Filho de Deus. Mas nós sabemos que a morte, ela estava prestes a ser vencida naquele ato de Jesus, né? Existe toda uma profundidade no sacrifício de Jesus na cruz. Naquele momento da crucificação havia muito mais do que simplesmente um homem sendo crucificado no lugar de um mercenário como Barrabás, né? Jesus foi crucificado no lugar de um mercenário, mas era justamente isso. Ele estava triunfando, sem pecado. O Cordeiro mudo estava ali naquele momento, sendo então sacrificado para que o seu sangue, para que a sua vida pudesse me dar vida, através da sua ressurreição. Então, o momento da morte aparentemente parece triunfante para Satanás. Aparentemente. Mas nós sabemos que o triunfo de Cristo é justamente a sua ressurreição no terceiro dia. Porque a morte não pode segurar Jesus. A morte não pode segurar a justiça. A morte não pode segurar a obediência. A morte não pode segurar alguém que está totalmente sem pecado. Então, nós somos escondidos em Cristo exatamente por causa disso. Porque é o sangue do Cordeiro, do Deus Todo-Poderoso, que nos purifica de todo pecado. É o sangue dele. Porque se a gente for lembrar lá dos israelitas, né? Se a gente for lembrar de Êxodo 12, que é o primeiro sinal dessa redenção, né? Desse Cristo sendo crucificado, os israelitas, gente, eles não tinham condições de serem salvos do Egito por mérito. Eles estavam escravizados ali, eles estavam sem condições de pagar a dívida deles para poder sair livres. E então aquele cordeiro, o cordeiro que foi imolado lá no Egito, o primeiro cordeiro, ele deu condições desse povo ser então tirado, né, com mão forte pelo Senhor do Egito, porque era o sangue daquele cordeiro que protegeu da morte, da ira de Deus, o Egito, né? Naquele momento os filhos foram guardados, os filhos de Deus foram guardados para que a ira de Deus viesse sobre todos os primogênitos do Egito, que traz uma tipologia para nós deixa eu pensar aqui a palavra mais certa, da descendência do diabo, né? A gente está estudando lá Gênesis também, quem está comigo lá no estudo de Gênesis vai lembrar do que eu estou falando. A maldição, quando foi liberada sobre a serpente, o nosso Deus diz para ele assim, ó, vamos lá, Gênesis, só para não falar de mim mesmo e eu falar o versículo errado. Quando o Senhor amaldiçoa, né? Gênesis 3, versículo 15, Gênesis 3, versículo 15. Se você vai pegar aí a Bíblia e abrir, pausa aí o vídeo e aí você consegue abrir junto comigo. Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, quando o Senhor, ele traz essa maldição sobre Satanás, sobre os demônios, sobre essa vitória na cruz, ele traz justamente por causa daquela morte dos primogênitos, né? Ele traz justamente sobre essa questão da descendência
que viria da serpente, né, do diabo, do homem caído, mas do descendente da mulher. Aqui está falando sobre Cristo e sobre toda a humanidade que era inimiga de Deus. Então, Cristo era esse que ia vencer, que ia pisar, que ia esmagar a cabeça da serpente, que ia ser contra, que ia trazer inimizade, né, sobre a descendência do diabo. Por quê? Porque nós todos éramos inimigos de Deus, igual Satanás era, ok? Nós também queríamos permanecer no pecado, mas o descendente da mulher, Jesus, ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos leva então a essa tão grande salvação. Isso é maravilhoso pensar, redenção, salvação, essa questão de ele estar triunfando sobre todo o principado e potestade na cruz. Eu creio que algumas traduções de vocês está, né? Ele vencendo sobre principados e potestades na cruz. Tem algumas versões que tá dessa maneira. Versículo 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Lembra que eu falei para vocês no começo da aula que Paulo vai falar tudo isso que ele está falando no capítulo 2, porque o temor de Paulo, o alerta de Paulo para a igreja no primeiro século era justamente contra fariseus, judeus ortodoxos, saduceus, ok? Era essa turma de religiosos que alguns se infiltravam no corpo de Cristo, se infiltravam no meio da igreja, passando-se de convertidos ou a judeus que tinham entendido um pouco sobre Jesus, mas quando estavam no meio da igreja se tornavam então esses que tentavam trazer à igreja o corpo de Cristo novamente. Há tradições humanas, há tradições dos fariseus, há tradições dos saduceus. Por quê? Porque Paulo cita exatamente no versículo 16 e 17, acho que é isso, né? Não, 18 e 19. Ele fala justamente sobre as tradições dos fariseus e sobre a tradição dos saduceus. Olha aí para vocês verem. Ele começa no 16 falando para eles não se preocuparem com o julgamento deles não participarem de festas, de luas novas, de sábado, né? Dessas questões do que come, do que não come. Por quê, gente? Porque o julgamento, porque esse pré-julgamento, essa opressão estava vindo justamente dos religiosos da época. A gente viu desde o início, quando a gente estudou Atos, quando a gente começou a estudar as cartas de Paulo, quando a gente vai para Corinto, quando a gente vai para as outras cartas, a gente percebe a mesma influência dos religiosos daquela época, dos judeus que não aceitavam Jesus como Senhor e Salvador, que não criam na palavra, que estavam ainda cegos e queriam que a igreja, que os cristãos, que os novos convertidos, que os gentios passassem para o judaísmo, que eles se circuncidassem, que eles também não comessem as coisas que os judeus não comem, que eles fizessem uso de toda a tradição judaica. Então, é disso que Paulo está falando. Gente, a igreja, o corpo de Cristo, ele é composto por judeus e gentios convertidos ao cristianismo e então traz uma liberdade sobre preceitos e regras do judaísmo da antiga aliança, ok? Cristo é o cumprimento de toda a aliança, de toda a velha aliança, né? De todo o Antigo Testamento. Em Cristo habita corporalmente toda a divindade. Em Cristo nós temos os mandamentos, então, alicerçados. Nós já falamos sobre isso, que a graça é muito mais forte, muito mais responsável do que a lei. Nós já falamos sobre isso lá em Gálatas. Quer lembrar um pouquinho sobre isso? Volta lá para Gálatas, para os vídeos sobre Gálatas, vocês vão relembrar isso. Então,
Quando Paulo está alertando os irmãos em Colossos sobre os fariseus e sobre os saduceus, ele está falando sobre isso. Gente, pelo amor de Deus, não fiquem presos, não se deixem enganar, porque você precisa cumprir tal festa, você precisa ser circuncidado, você não pode comer isso, você não pode beber aquilo. E não é diferente nos nossos dias. Você vai olhando para os mistos de religiões e de igrejas que existem, e cada igreja e cada líder quer trazer um tipo de tradição diferente para o corpo de Cristo, quer trazer um regimento diferente para o corpo de Cristo, e a igreja vai se tornando cada dia mais engessada dentro de um sistema, dentro de uma religião, dentro de um costume, e nós vamos então começando a ficar religiosos. E o que o religioso faz, gente? A pior prática de um religioso é o julgamento. Se você não faz isso que a minha igreja faz, você não é crente. Se você não faz tal coisa assim, assim, assado, você também não é crente. Se você não usa esse tipo de roupa, você também não é crente. Se você usa tal tipo de coisa, você não é crente. Se você come tal coisa em tal dia, então você também não é crente. Percebe que nós nos tornamos juízes uns dos outros? E as religiões e as tradições humanas, elas vão tomando lugar da liberdade de Cristo. Paulo, gente, o tempo inteiro nas suas cartas, ele tenta trazer para a igreja uma liberdade que somente através de Cristo nós temos. Por quê? Porque nós mortificamos a nossa carne, ele vai falar isso logo em seguida, a gente vai ver, e nós passamos a viver a nossa vida pautada na direção do Espírito. Nós somos então guiados pelo Espírito de Deus. Então as nossas atitudes guiadas pelo Espírito de Deus, gente, não podem ser atitudes carnais. Quem é que é guiado pelo Espírito de Deus e tem atitudes carnais? Digam para mim se isso seria possível. É impossível que alguém que esteja sendo guiado pelo Espírito de Deus, que nasceu de novo, que mortifica a sua carne, que é filho de Deus, que olha para a palavra, que medita na palavra, que coloca a palavra em prática, né, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e busca realmente essa revelação de quem é Cristo para a sua vida todos os dias, eu não consigo ver uma pessoa dessa andando em atitudes carnais, em carnalidades, em atitudes contrárias à palavra. Paulo vai falar um pouco dessas práticas que nós devemos abandonar quando nós nascemos de novo. Então, percebe que o que ele está falando é cuidado, gente, para não ser julgado se você não faz isso, se você não faz aquilo, se você não come isso, se você não come aquilo, se você come toda essa tradição do farisaísmo, né, dos saduceus. Quando ele fala dos fariseus, ele fala... versículo 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade. Os fariseus, gente, eles eram falsos humildes. Eles se diziam humildes, eles se diziam pessoas que não levavam em consideração uma vida cheia de luxo, cheia de coisas, mas eles eram os mais arrogantes naquele tempo. Os fariseus, eles se tornaram tão arrogantes porque eles se achavam os detentores da sabedoria da lei. Eles eram os únicos que conseguiam seguir a lei à risca. Era essa a arrogância dos fariseus. Então, era uma falsa humildade. E geralmente, gente, o religioso, ele tem essa falsa humildade. O religioso, aquele que segue muitas regras. Eu não como isso, eu não faço aquilo, eu jejuo, eu oro, eu vou no culto a semana inteira, eu leio a Bíblia, e ele vai falando todas as coisas que ele faz. Ele se torna um religioso extremamente arrogante, porque ele acha que é isso, são todas essas práticas da lei que ele obedece, que faz dele ser salvo, que faz dele um filho de Deus, quando na verdade não. Cristo está dizendo para nós que é a sua morte, que essa graça que é derramada sobre nós quando nós ainda éramos pecadores, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e transgressões, ele nos salvou. Então, como que eu posso dizer que é por causa do mérito das minhas atitudes, do que eu faço ou que eu deixo de fazer que eu sou salvo? Sendo que Cristo está dizendo que eu fui salvo justamente quando ainda eu era inimigo de Deus, nos meus pecados. A salvação tem a ver com isso, gente, com uma graça sendo derramada sobre pessoas falhas.
Mas a partir do momento em que eu sou salvo, então o Espírito de Deus passa a habitar dentro de mim e todas essas práticas e todas as atitudes que vêm através de uma pessoa arrogante, elas precisam sair da minha vida. Então essa falsa humildade, né, que Paulo vai falar aqui é dos fariseus. E em seguida ele fala sobre a prática dos saduceus, que é o quê? A adoração de anjos. Então os saduceus tinham essa questão de adorar os anjos, né? Eles tinham essas práticas que eram, para os fariseus, era uma loucura, né? Mas os saduceus tinham essas práticas de adoração aos anjos. Ele diz assim, e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Então, essas práticas da religião vão fazer com que a gente realmente perca o caminho, perca a direção na nossa vida. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal os torna orgulhoso. Gente, você já percebeu como as pessoas que dizem que Deus falou com elas e elas trazem uma tradição e elas trazem um regimento e elas trazem uma religião, elas geralmente se tornam orgulhosas porque elas dizem Deus falou comigo e é por isso que vocês têm que agir dessa maneira. Então a visão dessas pessoas está tão distorcida carnalmente que elas acreditam que ouviram Deus. Deus trouxe uma direção diferente da palavra de Deus, trouxe uma direção diferente do que a Bíblia diz, e essas pessoas ficam tão cegas espiritualmente que elas se tornam então orgulhosas por causa da sua carnalidade, dessas visões carnais que elas vão tendo, e vão então tentando enganar o corpo de Cristo. Esse é o maior problema, né, dentro da religião, é tentar fazer com que as pessoas acreditem que você ouviu Deus, que você tem a direção correta de Deus, que você tem o caminho certo que leva a Deus. E isso é o caminho das religiões. Eles vão enveredando por isso e vão caminhando em prol disso, e isso vai acabando com o corpo de Cristo. Versículo 20, gente, pra gente terminar aqui o capítulo 2. Deixa eu ver que horas são aqui, que eu tô meio perdida na hora. Pera só um pouquinho, gente. Tem um tempinho aí, vamos lá. Versículo 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque? Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Gente, pensa num texto maravilhoso, é esse final do capítulo 2. Por quê? Porque, gente, se a religião fosse a porta de acesso para a santidade, vocês concordam comigo que as religiões da época de Jesus seriam as mais corretas do mundo e eles não precisariam da salvação de Cristo? Se uma pessoa se convertesse ao judaísmo e se tornasse então um fariseu, ela já estava salva, porque os fariseus era um tal de não coma isso, não faça aquilo, não pratique isso, coma só isso. Então eles tinham tantas regras, tantas direções para seguir, tantos rituais para seguir os fariseus e os saduceus, que eles então estariam salvos. Então essa religião ou essas religiões ou outras religiões inclusive que existem na Terra, e hoje em dia, mesmo dentro do cristianismo, nós temos religiões também que seguem tantos preceitos, tantas regras, tantos usos e costumes que fazem com que isso seja o mérito da sua salvação. Ah, então se eu não corto o cabelo, então eu vou ser salvo. Ah, se eu não uso maquiagem, então eu também sou salvo. Não, se eu não uso tal tipo de roupa, eu também estou salvo. Então quer dizer que a salvação passa a ser por obras terrenas, por situações do nosso dia a dia. Mas o que o texto termina dizendo é assim: se não cortar o cabelo, se não usar a maquiagem, se não usar tal roupa, te fizer mais santo a ponto de você parar de pecar, parar de ter práticas de pecado, então joia, você está praticando coisas que está te ajudando a ser mais santo. Agora, se o que acontece é o que geralmente a gente vê, que as pessoas tiram
a essas questões, né? Se vestem com uma roupagem crentez e na prática, no seu dia a dia, os pensamentos, a palavra, o coração estão totalmente desvirtuados da palavra, porque eu conheço muitos cristãos que se vestem como cristãos, mas a sua palavra é uma palavra totalmente contrária à Bíblia. Os seus pensamentos são pensamentos totalmente contrários à palavra. Fala mal do irmão, faz fofoca, não é bom pagador, negligencia os princípios bíblicos, trata mal a esposa, trata mal o marido, não cuida dos filhos, negligencia o cuidado com a sua casa. Gente, tantas outras coisas, é mau funcionário, dá calote nas pessoas. Mas a pessoa faz um monte de regras na sua igreja, cumpre um monte de regras na sua igreja. Mas quando você vai olhar, isso sem falar os pecados de pedofilia, de pornografia, de prostituição e tantas outras, idolatria mesmo, porque tem pessoas que são crentes, mas são totalmente idólatras. Acham que não são, mas quando você vai ver as atitudes da pessoa, ela é idólatra no dinheiro, ela é idólatra na família, ela é idólatra dos bens, ela é idólatra da sua posição social. Então, assim, os perigos, eles estão justamente nas práticas que eu faço no meu dia a dia da religião, mas que não me ajudam a refrear os impulsos da carne. Então, se as regras que você está seguindo na sua religião, na sua igreja, nas suas práticas do dia a dia, não estão te ajudando a não pecar contra o Senhor, a não continuar praticando as obras da carne, você precisa repensar o seu cristianismo. Se você continua tendo atitudes pecaminosas, você continua pensando coisas totalmente ilícitas, você continua sendo essa pessoa que não honra o seu pai e sua mãe, que maltrata a sua mulher, que maltrata o seu esposo, que não cuida bem dos seus filhos, que dá calote na praça, que não paga ninguém, que vive devendo para todo mundo, entende? Que a sua vida financeira é uma bagunça. Então, eu preciso repensar o meu cristianismo, porque isso não é ser livre, isso não é ser alguém que está mortificando realmente a sua carne, porque essas práticas de tradições e da religião, de não use aquilo, não coma aquilo, não faça isso, né? Isso não traz santidade, segundo a própria palavra. Deus está nos advertindo aqui através de Paulo para nós repensarmos essas questões, porque os fariseus e os saduceus, gente, no seu tempo, que é esse tempo que Paulo está vivendo, inclusive, eram os mais bonitinhos na religião. Quem olhava para um fariseu não imaginava as suas práticas de pecado nos bastidores. Quem olhava para um saduceu não imaginava a quantidade de coisas erradas que eles praticavam. E Jesus advertiu dessa forma: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque na verdade assim, as práticas reais daquele povo eram totalmente distintas da palavra de Deus. Eles queriam colocar um fardo, né, muito mais pesado do que eles mesmos podiam suportar. E isso geralmente tem a ver com a religião. Os líderes que se dizem super espirituais, eles colocam um fardo sobre a igreja que eles mesmos não suportam, eles mesmos não cumprem, mas eles dizem que estão cumprindo, se mostram cumpridores dessa lei que eles colocam, desse monte de tradições humanas, e escravizam. Tá vendo por que Paulo está falando sobre não ser escravizado? Versículo 8, né? 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Se Cristo vem para nos trazer liberdade nele, no Espírito, para nós vivermos santidade, segundo o Espírito Santo de Deus, por que nós temos que então caminhar debaixo de tradições humanas, de regras humanas, que não levaram nem Israel no Antigo Testamento para a santidade, não levou os discípulos, os fariseus, os saduceus, na época de Jesus a santidade, não levava esse povo aqui que muitas vezes estava também sendo atraído para essas religiões, para a santidade, e Paulo está advertindo isso. Nós precisamos estar alertas a esse tipo de ensino,
a esse tipo de religião, a esse tipo de vida de cristianismo, que de cristianismo não tem nada. Paulo está nos advertindo a que tipo de vida no Espírito nós devemos ter. É isso que nós precisamos estar atentos. Capítulo 3, vamos entrar? Dá tempo ainda, a gente está com algum tempo aqui ainda dentro da aula, então vamos aproveitar. Capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos até aqui? Então, Paulo começa o capítulo 3, continuando, né? Ele está escrevendo uma carta e essa carta é contínua. Os capítulos e os versículos foram dados muito posterior, né? Muito recente. Então, Paulo diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, nós acabamos de falar, se nós morremos com Cristo e ressuscitamos com ele na sua ressurreição através do batismo, ele diz: portanto, se vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, do reino de Deus, procurem as coisas que são de Cristo, procurem as coisas que são de Deus, procurem as coisas que são do alto, não as coisas terrenas, ele diz, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Gente, as coisas terrenas vão nos levar para essa mediocridade de uma vida em pecado, escravos do pecado, das práticas que nós vamos ver aqui que Paulo está advertindo a igreja de Colossos. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Gente, nós morremos. Nós só vamos ressuscitar para viver uma vida de verdade quando Cristo então for manifesto. É isso que Paulo está dizendo. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não morreram? Morto não tem voz. Morto não fala. Morto não age. Morto não tem vontade própria. Morto não tem decisões. Morto não vive. Morto não faz o que quer. Morto está morto. Então, se nós morremos com Cristo, nós estamos escondidos nele. Nós vamos só ressuscitar de verdade para ter uma vida como nós desejamos quando Cristo então se manifestar.
Essa vida que nós vivemos hoje na nossa carne, Paulo fala, é uma vida que está em Cristo. Então nós vivemos para o nosso Senhor e Salvador. Nós não vivemos para nós mesmos. Põe a mão na sua cabeça, meu irmão, e diz assim: eu preciso entender isso. Eu não vivo mais para mim mesmo. Eu estou morto. Morto não tem vontade própria. Morto olha para a palavra e pergunta: Deus, o que é que o Senhor deseja nesse momento para minha vida? Pai, qual é a próxima atitude a ser tomada? Senhor, o que o Senhor deseja para o meu dia a dia? E a palavra vai ser a lâmpada, a luz para o nosso caminhar no nosso dia a dia. Paulo está sendo claro, gente, nessa carta aos irmãos. E para nós hoje fica muito claro isso, ainda mais que a gente tem toda a revelação, né? Toda a palavra aqui na nossa mão. Então fica mais claro ainda para nós. Versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, você não morreu com Cristo e ressuscitou com ele no batismo? Então Cristo é a sua vida. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então é na volta de Jesus que a nossa verdadeira vida vai ser manifesta. Quando nós tivermos os nossos corpos transformados, como Cristo tem hoje o corpo dele transformado, quando nós formos exatamente como ele é, quando nós o vermos face a face, quando nós formos manifestados nesse mundo como filhos de Deus, então aí sim, nós vamos começar a viver a vida que Deus deseja para nós. Enquanto isso, nós somos servos de Deus, nós somos conservos uns dos outros, nós estamos nessa terra numa batalha, literalmente, por vidas, para salvar o máximo possível. Por isso que Paulo fala: eu luto, eu vou me desgastar, eu vou me gastar pelo evangelho, porque nós estamos no meio, gente, de uma grande batalha por vidas. Vidas estão indo para o inferno, vidas estão sendo mortas sem conhecer Jesus. Quando a gente entra nesse assunto, a gente poderia passar aqui horas conversando sobre essa questão da evangelização, sobre a questão de povos não alcançados, sobre várias questões. E Paulo está nos advertindo sobre essa vida estar em Cristo, sobre nós vivermos uma vida totalmente entregue ao Senhor, literalmente não vivermos para nós mesmos. Então a nossa vida de santificação, ela se torna muito mais simples, porque eu não sou dona de mim mesmo. Eu não faço com o meu corpo o que eu quero, porque o meu corpo é o corpo de Cristo. Eu tenho atitudes muito mais pautadas na própria palavra de Deus. Como é que eu devo agir com meus irmãos? Como é que eu devo agir com o meu próximo? Como é que eu devo agir com a pessoa que está perto de mim? E a palavra vai dizendo aqui para nós, Paulo vai nos ensinando, ele diz assim, 5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O que a natureza terrena tem? Ele lista aqui algumas coisas para nós. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então Paulo lista algumas coisinhas aqui para nós que são atitudes de gente que ainda é pecador, de gente que ainda não nasceu de novo, de gente que não foi crucificado com Cristo. Então, se as nossas práticas, elas ainda partem desse princípio aqui, se nós ainda temos praticado coisas que se enquadram dentro disso, então nós precisamos rever a nossa mortificação. Nós devemos, inclusive, rever o nosso novo nascimento. Falo isso diversas vezes aqui nas aulas, para que a gente possa realmente pensar sobre isso, para que a gente possa avaliar a nossa vida com Deus, para que a gente possa realmente entrar num entendimento do que é o verdadeiro evangelho, uma vida mortificada todos os dias, sem essas práticas. Ele continua dizendo, mas agora, gente, é nesse momento, abandonem todas estas coisas. O que é para eu abandonar? O que é para eu abandonar? Primeiro Paulo fala no versículo 5 sobre a natureza terrena. Então a natureza pecaminosa, nossa natureza caída, o homem caído, ele tem essas práticas que ele listou aqui para nós. Agora, o que Paulo vai falar para nós tem a ver com atitudes da alma, atitude de quem é extremamente terreno, extremamente carnal, e aí tem a ver com atitudes.
simplesmente não com uma condição terrena. Ele diz assim, mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram. Você tirou a roupa do velho homem? Você morreu com Cristo? Você foi batizado no mesmo batismo que Jesus, nessa morte, né? Foi realmente mergulhado nas águas do batismo. Então você tirou as vestes do velho homem, você se despiu, você tá nu, né? Patente diante de Deus, e agora você se reveste. Gosto muito desse termo. Se revestir. Você tira a roupa do velho homem, a roupagem do velho homem, a natureza caída, e você se reveste de Cristo. Agora você pega Jesus e veste por cima dessa carne, desse corpo, na verdade, perdão, desse corpo que ainda é terreno, que ainda não foi glorificado. Você põe Jesus sobre você. É esse que está sobre a tua vida. Vamos pegar aqui, 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Gente, aceitou Jesus, nova natureza, eu preciso me despir do velho homem, me revestir do novo, e agora as minhas práticas, elas precisam estar debaixo da renovação do meu conhecimento, a imagem de Cristo, a imagem do seu Criador. Então eu preciso ir para a palavra para que agora o conhecimento de Cristo, o conhecimento de Deus, seja sabedoria na minha mente, seja essa transformação da minha mentalidade, das minhas práticas, para que essa mortificação da minha carne aconteça todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então eu não vivo para mim, eu vivo agora para conhecer esse Cristo, esse Filho de Deus que me amou e que me salvou e que agora Ele está me dando uma nova vida, e eu preciso viver uma vida segundo aquilo que Ele quer me ensinar, segundo aquilo que Ele quer que eu viva, não aquilo que eu quero viver. Ele diz assim, versículo 11, nessa nova vida já não há diferença, não tem diferença de mais ninguém, gente. Todos nos tornamos filhos de Deus, seja grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre. Cristo é tudo e está em todos. Na verdade, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar dentro de nós e já Deus não faz distinção, Deus não faz acepção de pessoas. Aquele que reconhece o Senhor como Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus vem habitar dentro dele, mortificados com Cristo e agora vivendo uma nova vida. Nós precisamos estar no conhecimento desse Cristo, na palavra de Deus, no que Deus deseja para nós, na vida de santificação, na vida de mortificação da nossa carne. É disso que Deus está advertindo através de Paulo à igreja. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Olha o que ele está mandando a gente se revestir, gente. Pega aí vai começando a vestir uma roupa. Sabe quando você começa a colocar camadas de roupa? Você põe primeiro uma camiseta, depois você põe uma blusa, depois você põe um colete, depois você põe um casaco. Olha o que Paulo pede para a igreja se revestir, para a gente colocar sobre a nossa vida, para isso ser agora a nossa roupa, ser as nossas vestes. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Gente, o suportar, eu creio que a maioria aqui já tem entendimento sobre isso. É dar suporte. Não é esse suportar que o mundo fala. Eu suporto fulano. Não. Tá falando sobre suporte. Ser algo que alguém está em cima, né? Às vezes até fazendo peso. Suporte o seu irmão para que ele não caia.
dê suporte para a igreja de Cristo, seja suporte para os mais fracos, seja o suporte que não deixa alguém cair, que não deixa alguém ir para o chão, seja suporte. Perdoem, né? Esse texto aqui de Colossenses vai falar muito sobre perdão, esse pedaço, esse trecho. Gente, como isso é poderoso. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Gente, Cristo nos perdoou perguntando se a gente ia ser bonzinho? Cristo nos perdoou achando que nós, a partir desse momento, nós íamos ser 100% santo e não íamos errar mais? Cristo nos perdoou dizendo assim, olha, se você continuar pecando, então não vou perdoar mais. Olha, se você não fizer o que eu quero, então não vou te perdoar mais. Nós somos muito sensacionalistas. Nós somos muito cheios de regras. Para o nosso perdão, Deus precisa nos perdoar instantaneamente. Senhor, perdoa todos os meus pecados. A gente nem fala quais são, mas a gente já sai pedindo perdão, né? Para que Deus perdoe todos, porque vai que eu morro, eu já estou perdoado e vou morar no céu. Não é isso que a gente faz? Mas será que a gente tem consciência do que a gente está falando? Será que a gente tem consciência de que o outro que está na minha frente muitas vezes, ele também me pediu perdão e eu não perdoei? Uma pessoa faz algo para mim e eu tenho a capacidade de dizer não vou perdoar. Essa pessoa não vai ter o meu perdão. Gente, onde está a mortificação da tua carne? Onde está a mortificação da minha carne? Onde está o nosso entendimento sobre, da mesma maneira que Cristo nos perdoou, nós precisamos perdoar uns aos outros. 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Acima de tudo, por cima de toda essa roupa que vocês já colocaram. Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros, perdoando. Por cima dessa roupa toda, coloca uma que é a mais especial. É a que precisa estar mais visível. É a que precisa estar por cima de todas as outras. É o que todo mundo precisa ver, que está sobre o seu corpo, sobre o corpo de Cristo, o amor. Ele é o elo perfeito. Ele é o que dá a liga perfeita entre o ser humano. Ele é o que faz o ser humano, então, estar novamente ligado com Deus. O amor é o que apaga pecados. O amor é o que une as pessoas. O amor é o que faz eu entender que aquela outra pessoa é meu irmão em Cristo Jesus. Não importa quem ele seja, se ele é escravo, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é judeu, se ele é grego, se ele é isso, se ele é aquilo, não importa. Nós todos somos a imagem de Deus, filhos do mesmo Pai. Quando nós então aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, somos uma mesma família, o mesmo corpo de Cristo, e nós precisamos operar nesse corpo de forma unânime, de forma unida, de forma constante, usando o amor como elo para essa nossa unidade. O amor precisa ser o elo para a nossa vida. Se isso não for o que nos une, o amor, e o amor que eu falo é o amor que está em Deus, o amor que procede de Deus, que não tem a ver tanto o perdão quanto o amor. Eu vou ver se semana que vem a gente fala um pouquinho sobre isso. Tanto o perdão quanto o amor, gente, não passam por sentimentos. Nem perdão e nem amor são sentimentos. Não espere sentir amor por alguém, ok? Esse amor que a gente diz que sente pela pessoa a qual a gente nos ama e tudo mais, esse amor que a gente diz, eu te amo. Esse que Paulo está dizendo aqui de paixão, que é da nossa natureza caída. A nossa natureza caída, ela tem uma coisa chamada paixão, que é aquela loucura avassaladora e que a gente mata e morre por aquela pessoa, mas na primeira pisada de bola dessa pessoa com a gente está odiando essa pessoa. Isso são as paixões, ok? Que não passam por uma decisão que é o amor. O amor é uma decisão, gente, é um mandamento, é um verbo, eu costumo dizer. O amor é verbo, é ação. Então, quando nós dizemos eu te amo, eu preciso te amar sendo bom, sendo ruim,
sendo legal, não sendo tão legal, pisando na bola comigo ou não pisando na bola comigo, ou eu pisando na bola com você e vice-versa. O amor, ele não usa de sentimento. Hoje eu tô sentindo que eu amo, amanhã, eu não tô sentindo mais que eu te amo. Isso não é amor, isso é paixão. Isso é obra da carne, ok? Isso não passa pelo caráter de Deus. Deus é amor, a palavra de Deus diz, né? Ele tem esse caráter que é imutável. Deus não muda. Deus não nos ama mais ou menos quando nós pecamos ou quando nós nos santificamos. Deus nos ama e ponto final. O amor dele é imutável. O amor dele não muda. O amor dele não é vulnerável. O amor dele não é volúvel, ok? Então esse é o amor que Paulo está dizendo para nós, que nós devemos nos revestir por último, que ele vai ser o elo, ele vai ser a certeza de nós resistirmos os dias maus. O amor vai ser aquele momento que nós vamos realmente olhar um para os outros, e mesmo que aquela pessoa ainda não está totalmente transformada, eu vou continuar orando por ela, eu vou continuar amando a vida dela, eu vou continuar crendo que ela vai ser resgatada pelo Senhor, eu vou continuar orando e dizendo e determinando sim, e falando para essa pessoa do amor de Deus. Esse é o verdadeiro amor que a palavra de Deus diz, uma decisão. Perdão é a mesma coisa. Não espere sentir vontade de perdoar não, tá bom? A palavra de Deus ela é enfática para nós perdoarmos uns aos outros. Ponto final. Você nunca vai sentir vontade de perdoar alguém que te maltratou, ok? Por quê? Porque isso fere o nosso ego. Isso fere a nossa alma. E isso é difícil mesmo, mas a palavra de Deus diz que isso é o que eu preciso fazer. Eu não vivo para mim, eu não vivo mais para mim. Não é isso que nós acabamos de falar hoje na aula toda? Se você morreu com Cristo, quando alguém te fere, quando alguém fere a tua alma, você não está sentindo nada, gente. Um corpo morto, ele não sente nenhum tipo de dor física. Um corpo morto, ele não sente dores na alma. Então nós precisamos estar realmente mortificados com Cristo. E não ver o nosso irmão como nosso inimigo, mas sim como alguém que Deus deseja alcançar, assim como tem nos alcançado. Por isso que a gente perdoa. Porque a gente sabe que a pessoa está fazendo algo de mal para nós e que não é ela, porque ela está cega, ela está ainda no engano, ela ainda está morta nos seus pecados, ela não consegue ver vida, ela não consegue ver em mim um irmão em Cristo, ela não consegue ver em mim realmente a imagem de Deus, ela não consegue reconhecer essa identidade que ela mesma tem como meu irmão em Cristo Jesus. Essa que é a grande questão do perdão e que muitas vezes a gente patina o tempo inteiro como cristãos. Vamos meditar nessa palavra, gente. Vamos realmente buscar esse entendimento nessa carta de Paulo, para que nós possamos crescer, inclusive, como igreja. Crescer como cristãos, crescer como filhos de Deus. É isso que Paulo está nos advertindo. Versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Gente, a palavra precisa ser realmente o nosso norte. A palavra precisa ser o nosso alimento de manhã, de tarde, de noite. A palavra precisa ser essa água que a gente bebe para saciar a nossa sede. A palavra precisa ser o nosso combustível diário. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Então, com que sabedoria que eu tenho que aconselhar os meus irmãos, aconselhar as pessoas que estão próximas a mim? Com que conhecimento, com que sabedoria eu devo ensinar a palavra? Com a palavra de Cristo. Com essa rica palavra de Cristo que vai estar dentro de mim, que eu vou estar o tempo inteiro meditando, sendo ministrado pelo Espírito de Deus, sendo ensinado pelo próprio Espírito Santo, e assim eu vou poder ensinar outros. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, gente, não é alguma coisa. Olha aqui, vamos terminar a nossa aula de hoje assim. Tudo não é algumas coisas, é tudo que fizerem, sejam em palavras, sejam em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus,
como se o próprio Deus estivesse mandando você fazer, como se fosse um mandado do próprio Senhor para você. É assim que nós devemos agir, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, quando a gente tem alguma atitude para com o próximo, principalmente, nós precisamos dar graças, né? Render graças, mostrar quem é que está por trás dessa atitude, que é o próprio Cristo, que me resgatou, que me faz amar aquela pessoa. E nisso nós vamos dar graças a Deus também, por causa disso. Então Deus é glorificado através da nossa vida. É isso que nós precisamos ter em mente. É isso que nós precisamos ter como entendimento para nós. Então, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, tudo que você falar, tudo que você fizer como atitude, façam em nome do Senhor Jesus. Isso que eu vou falar, Deus ia se agradar que eu vou falar? Isso que eu estou fazendo, Deus vai se agradar que eu estou fazendo? Eu posso falar que é em nome de Deus que eu estou fazendo isso? Isso que eu estou tendo de atitude agora, eu posso dizer que é Cristo agindo na minha vida? Entendem? Tudo que fizerem, tudo. Então não é algumas coisas, Paulo está dizendo que é tudo. Tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai, ao Deus Pai. Amém, queridos? Vamos orar para a gente terminar aqui a aula. Eu creio que foi bênção, né? Para nós hoje, a gente deu uma caminhada aqui dentro do capítulo 2, entramos aí no capítulo 3, e aí semana que vem, na próxima sexta-feira, a gente vai estar aqui junto online, se Deus quiser, para a gente dar continuidade aí, terminando o capítulo 3 e também o capítulo 4. Então, semana que vem, provavelmente, a gente termina, né, Colossenses, e a gente já vai entrar na próxima carta, que eu acho que é Efésios, que a gente vai estar vendo. Amém, queridos? Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por cada um desses ensinos que o Senhor trouxe ao nosso coração hoje. Jesus, que habite em nós ricamente a palavra de Cristo. Senhor, que habite no nosso espírito essa palavra que nos faz ser bons praticantes, que nos faz então conseguir ter uma palavra de sabedoria na hora de ensinar, que faz ter uma palavra de sabedoria para aconselhar, Senhor. Que os nossos ensinos, que os nossos conselhos, uns para com os outros, sejam baseados na tua palavra, no teu conselho, Senhor. Na sabedoria que vem do Senhor, não na nossa sabedoria, não, Senhor, na tradição humana, não naquilo que o mundo diz que nós devemos fazer ou não devemos fazer. Senhor, que a liberdade que há em Cristo Jesus, porque nós vivemos de acordo com o que Cristo tem para nós, seja, Senhor, a nossa vida, seja o nosso dia a dia, seja as nossas atitudes, Pai, em nome de Jesus. Que nós não sejamos mais escravos, Senhor, de doutrinas humanas, de falsas doutrinas, de falsos ensinos, de um sistema religioso que nos prende, mas que nos faz muitas vezes não mortificar realmente a nossa carne, mas nos faz cada dia mais arrogantes na nossa maneira de viver. Jesus nos ajuda. Espírito Santo guia a nossa vida todos os dias. Seja o Senhor, Pai, sobre nós todo o tempo, como o Senhor mesmo. Que a nossa servidão seja cada dia maior para com o Senhor. Que a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração estejam totalmente rendidos à Tua palavra, a compreender e entender aquilo que a Tua palavra tem para nos ensinar, Jesus. Muito obrigado, Pai, por esse ensino, por essa aula. Eu glorifico ao Senhor por esse dia, por esse tempo com os meus irmãos, Pai. Muito obrigada, Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. E semana que vem, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe.